Sabe, quando a gente pensa em como a nuvem consegue guardar, sei lá, uma quantidade praticamente infinita de dados, a resposta começa com uma única ideia: o objeto S3. Hoje vamos desvendar como essa peça fundamental funciona e, mais importante, porque ela é muito, mas muito mais do que um simples arquivo. É a base de tudo. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que se guarda tudo isso e ainda se acha qualquer coisinha num piscar de olhos? A solução não foi criar um disco rígido gigante, mas sim reinventar a própria ideia de como um arquivo é armazenado. A resposta foi basicamente abandonar uma estrutura que a gente conhece há décadas. Então, bora seguir a jornada de um dado na nuvem. Primeiro, vamos entender o que é um objeto S3 na sua essência. Depois, como ele ganha uma identidade única no meio de trilhões de outros. Aí a gente vê como ele é enviado, como lidamos com quantidades absurdas de uma vez e, por fim, a parte mais legal, como o armazenamento deixa de ser passivo e começa a pensar. Ok, vamos começar com a parte mais difícil: desaprender. Aquela ideia de arquivos dentro de pastas que usamos desde sempre simplesmente não funciona na escala da nuvem. O S3 nos força a pensar de um jeito completamente diferente. Pensemos no armazenamento de objetos como um depósito infinito e mágico. Cada coisa guardada lá não é um arquivo solto, é uma caixa inteligente. Dentro da caixa estão os dados, claro, mas do lado de fora tem uma etiqueta super detalhada, os metadados e um código único que permite encontrar essa caixa na hora, não importa onde ela esteja no mundo. E essa imagem aqui mostra a diferença perfeitamente. À esquerda, o sistema de arquivos tradicional, aquela árvore de pastas que a gente conhece. Para achar algo, é preciso seguir o caminho. Já à direita, o S3. Um espaço gigante e plano. Não existe hierarquia nenhuma. Cada objeto está no mesmo nível e ele é encontrado com uma chave única, de forma instantânea, mesmo que existam bilhões de outros objetos ali do lado. Tá, mas se tá tudo num espaço plano gigante, como a gente organiza as coisas? E como se encontra algo específico? É aqui que a identidade de cada objeto entra em jogo. E ela é a chave de tudo, literalmente. A chave do objeto é o endereço exato dele. Pense nela como o CPF de um dado dentro do sistema. É uma sequência de texto única que permite ao S3 pegar aquele dado instantaneamente. No exemplo, a chave desenvolvimento/projetos.xls não é só o nome do arquivo, é o seu endereço completo e único. E aqui vem a grande sacada. O S3, na verdade, não tem pastas. Isso mesmo. O que parece ser uma pasta é apenas parte do nome do arquivo, o que a gente chama de prefixo. A barrinha barra no nome da chave, como em desenvolvimento/projetos.xls, é só um caractere que a interface usa para criar a ilusão de uma pasta para a gente se organizar. É uma forma de organização visual, não uma estrutura real. Se a chave é o endereço, os metadados são o passaporte do objeto. Eles contêm todas as informações sobre ele. Existem os dados que o próprio sistema gera, como o tamanho e a data de modificação. E, o mais poderoso, os dados que nós podemos adicionar, como uma etiqueta dizendo este arquivo pertence ao departamento financeiro. É isso que transforma um simples arquivo num objeto inteligente e pesquisável. Beleza, a teoria a gente já entendeu. Agora, como colocamos as coisas lá dentro? Especialmente quando estamos falando de arquivos gigantescos. Vamos para a prática. 5 terabytes. Esse é o tamanho máximo de um único objeto no S3. Para se ter uma ideia, isso é tipo mais do que 1000 filmes em alta definição. Estamos falando de backups de bancos de dados inteiros, dados de pesquisa científica. A escala é simplesmente absurda. Mas aí vem um problema óbvio, né? Tentar enviar um arquivo de 5 terabytes de uma vez pela internet, qualquer quedinha na conexão e já era. Horas de upload perdidas. É impraticável. Como então isso é possível? A solução é surpreendentemente simples e elegante: o upload em múltiplas partes. Em vez de mandar tudo de uma vez, o processo é quebrado em 3 passos. Primeiro, se avisa ao S3: olha, tá vindo arquivo grande aí. Depois, o arquivo é fatiado em pedacinhos, que são enviados ao mesmo tempo, em paralelo. Se um falhar, só ele precisa ser reenviado. No final, é só avisar ao S3, pronto, pode montar tudo. É uma solução robusta e muito, muito eficiente. Certo, já entendemos como lidar com o objeto. Mas e quando temos milhões deles, ou bilhões? É aqui que o S3 deixa de ser apenas um lugar para guardar arquivos e se torna uma plataforma de gerenciamento de dados em massa. Imagina o seguinte cenário: é preciso adicionar uma etiqueta de auditoria em todos os documentos financeiros do último ano. Parece simples, mas estamos falando de 1 milhão de arquivos espalhados por aí. Fazer isso na mão, um por um,
impossível. Criar um script para isso seria complexo e demorado. É um verdadeiro pesadelo logístico. A solução para esse pesadelo se chama S3 Batch Operations. Pense nisso como um gerente de projetos para os dados. A gente entrega uma lista de arquivos e uma lista de tarefas, tipo, adicione essa etiqueta em todos eles, e diz ao S3, se vira. Ele cuida de tudo, das tentativas, dos erros, gera relatórios, transforma uma tarefa gigantesca em algo simples e gerenciável. E as possibilidades são enormes. Dá para copiar milhões de objetos, alterar etiquetas em massa, restaurar arquivos de um backup, mas a função mais poderosa é esta última: executar um código personalizado, uma função lambda em cada um dos objetos. Isso significa que é possível processar, analisar ou transformar dados numa escala que antes era simplesmente impensável. Agora, vamos levar isso para outro nível. E se o armazenamento não fosse só um lugar para guardar coisas, mas um lugar que pudesse agir? Essa é a ideia por trás do S3 Object Lambda. Ele permite que, no exato momento em que um arquivo é solicitado, a gente consiga modificá-lo no ar antes que ele chegue a quem pediu. Olha só como isso funciona na prática. Uma aplicação de análise de dados pede um relatório de clientes. No meio do caminho, o Object Lambda intercepta o pedido. Ele aciona uma função que remove dados sensíveis como CPF e telefone em tempo real. A aplicação de análise recebe apenas os dados que precisa, já sem as informações privadas. E o mais importante, o arquivo original, lá no S3, permanece intacto. É como criar versões diferentes de um dado sob demanda, sem nunca ter que fazer cópias. Quando a gente junta todas essas peças, fica claro que o armazenamento em nuvem mudou. Deixou de ser um simples depósito digital para se tornar algo muito mais inteligente. E com isso chegamos à grande ideia central. Um objeto S3 não é um arquivo, é um bloco de construção programável. Com sua identidade única, seus metadados inteligentes e a capacidade de ser transformado em tempo real, ele deixa de ser algo que a gente apenas guarda para se tornar algo que a gente usa como parte ativa de uma aplicação. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o armazenamento não é mais um depósito, mas um participante ativo da aplicação, o que pode ser construído? Que tipo de inteligência e automação se torna possível? A questão não é mais onde guardamos os dados, mas sim o que eles são capazes de fazer por nós.